tenho certeza que o pastor já iniciou aqui, a gente não estava aqui com uma correria, né? Questão de ter que levar a minha sogra no hospital, mas para honra e glória do Senhor, ela está bem, né? Então, nós utilizamos a nossa fé, praticamos a nossa fé, mas Deus também colocou a medicina para nos ajudar, né? E tanto é que na Bíblia a gente vê falando de Lucas, que era um doutor, e Lucas, ele cuidou de Paulo, ele visitou até na prisão, né? E ele foi usado por Deus na questão das escrituras, mas também assistia muita gente com questão de enfermidade, né? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Mas, às vezes, a gente tem a enfermidade física, mas muitas vezes a espiritual. E por isso que nós temos que buscar o Senhor. Temos que buscar sempre ao Senhor. Porque o inimigo, ele tem tentado colocar depressão até na vida do cristão, né? Quantos cristãos que estão tomando medicamento, né? Porque às vezes a depressão vem tão grande, então por isso que nós temos que nos alimentar espiritualmente. Como? Com oração, né? Se você for ver a Bíblia, né? Lendo a Bíblia, a gente vê homens de Deus também, que a tristeza foi tão grande dentro deles, ao ponto deles falarem que não tinha mais estrutura, e o Senhor falar para preparar outra pessoa, que foi no caso de Elias. Elias ficou tão triste, porque, irmãos, ser um servo do Senhor, um seguidor de Cristo, muitas vezes nós somos rejeitados, né? Por que é rejeitado? Porque nós levamos o cristão, ele tem uma identidade diferente. A característica dele é outra. A gente não vai fazendo as coisas que o mundo faz. A nossa referência é a palavra de Deus. A nossa bússola, nosso direcionamento tem como referência a palavra de Deus e principalmente a vida de Cristo. E Cristo nos deixou um ensinamento como que nós devemos ser como pessoas aqui na Terra. Como nós devemos ser em todos os aspectos, como filho, como mãe, como irmão, como sociedade. E essa é a característica que faz diferença hoje no mundo, né? E o Senhor busca os verdadeiros adoradores. E o que é ser um verdadeiro adorador? É só aquele que, às vezes, você vai na igreja, na sua casa, e adora ao Senhor. Amém? Mas tem uma adoração que você faz, que o Senhor se alegra, quando a gente procura levar uma vida correta perante a presença do Senhor, né? É aquele que, quando você comete um erro, o Espírito Santo já vem logo e fala para você, ei, porque aí a pessoa, às vezes, adora, se alegra, mas como que está a sua vida perante o altar do Senhor, né? Então, para a meditação dos irmãos hoje, eu estava lá na Serra, no bairro Serra, e o Senhor me fez ir lá em Moisés, quando o povo estava escravo no Egito, e o povo estava sendo escravo, humilhado, e o Senhor foi lá e preparou Moisés, né? 40 anos Moisés ficou ali no palácio de Faraó, né? E ele ficou lá 40 anos. Aí o Senhor falou com ele, tirou ele de lá. E quando ele, com mais 40 anos, quando ele tinha 80 anos, o Senhor falou com ele para libertar o povo lá do Egito. E foi uma luta para libertar, né? E aí eu falo para você, quem disse que Deus não fala com você independente da sua idade? Se eu falo, imagina falar com você 80 anos. Se bem que eu acredito que Moisés era um homem bem mais forte, se for pegar uma comparação com o tempo de hoje, né? Mas ele tinha 80 anos, a Bíblia relata que ele tinha 80 anos e ele foi escolhido. Então, nós podemos ser escolhidos para uma grande obra a qualquer momento. E o Senhor já deu uma escolha para cada um de nós, que aqui ele não fala, Jesus, ele deu uma ordem imperativa. Imperativa, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E quando o Senhor fala isso, ele não fala para a mulher, só o homem, não fala só para a mulher, só o jovem, não, ele fala, ide, vá. Então, nós que ouvimos a palavra do Senhor, que sabemos o sacrifício de Jesus ali na cruz por nós, a entrega dele, tudo para a salvação de nossa alma, esse é o propósito. Não é prosperidade, não é riqueza. A nossa maior riqueza é a salvação, é a luta para que o nosso nome seja escrito no livro da vida. Amém? Amém? Então essa é a nossa luta, entendeu? Então, Moisés, aos 80 anos, o Senhor falou com ele que ele era o escolhido para libertar o povo. Então, você também somos escolhidos para levar a palavra do Senhor, a palavra de salvação, o sacrifício de Jesus, e avisar que Jesus foi, e os anjos avisaram, da mesma maneira que ele foi, ele voltará, e que existe uma vida depois dessa vida terrena, e essa vida aqui terrena, ela é passageira. Então, nós somos escolhidos, embaixadores de Cristo, para levar a palavra de salvação. Amém? Então, o povo, Jesus veio para o povo judeu, mas a palavra do Senhor diz que o povo judeu não o reconheceu. E o Senhor, Deus, ele tem um projeto de salvação para a nossa vida. Você vai olhando lá desde Gênesis. Você vai lá em Apocalipse dando os ensinamentos das coisas que vão acontecer nos últimos tempos. E Jesus, além de tudo, alertou que haveria rumores de guerra, haveria peste. Olha o Covid afetou todas as nações, todos os continentes. Rumores de guerra. Existem os tratados de países
E eles, conforme um não apoia o outro, já vai vir uma guerra. Nós já estamos vendo aí pelos noticiários. E fala também, é pai contra filho, filho contra pai. Olha, se é o pai contra filho, filho contra pai, que deram os outros. A violência no mundo. Né? Mas o Senhor escolheu um povo, através de Moisés, para sair ali daquela escravidão. Né? Só que o povo ali, ele já havia pego maus costumes. Então nós temos que tomar cuidado. O que o mundo está oferecendo para nós? Será que a gente não está indo na mesma onda do mundo? Temos que analisar. Daqui a pouco a gente acha que tudo é natural, tudo é normal. Todo mundo faz, então também vou fazer. Ah, não tem problema nenhum. Então, por isso fala, a nossa referência é a palavra do Senhor. E o Senhor, desde o início do mundo, Ele tem falado com o homem. Quando eu falo homem, eu estou falando mulher também. Desde o início do mundo, o Senhor tem falado. Desde o princípio, o Senhor falou com Adão. As gerações que vieram depois de Adão, e o Senhor fala até hoje. Só que nós temos que ficar atentos, porque Deus tem muitas promessas para nossas vidas. Nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus de promessa. Mas a principal promessa é que nós devemos uma vida digna, correta. É fácil? Não é fácil. Porque nós somos influenciáveis. Né? E hoje, com o avanço da tecnologia, se a gente não tomar cuidado, a gente que é um cristão, às vezes você está fazendo uma pesquisa ali no seu celular, daqui a pouco aparecem coisas que um cristão não poderia estar vendo. É difícil. Aí você tem que... Mas nós temos que saber assim, Deus está vendo tudo. Deus nos olha. E o Senhor tem promessa de bênção para nossas vidas. Mas para que essa promessa chegue até nós, nós também temos que andar na obediência. Tem que haver obediência à palavra. E se você vê o povo lá de Israel quando saiu ali do Egito, olha só o que Deus fez, que algo fantástico. Abra aí sua Bíblia, Deuteronômio 29. Quarto livro da Bíblia. Quinto livro da Bíblia. Quinto, né? Quinto é o Pentateuco, são 5. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia. Deuteronômio 29, versículo 5. Glória a Deus, aleluia. 29? 29, versículo 5. Aí depois você já pode deixar separadinho aí o 8, que vai falar a mesma coisa, versículo 4. Mas vamos lá, ó. Deuteronômio 29, quinto livro da Bíblia, versículo 5. 40 anos os conduzi pelo deserto. Não envelheceram sobre as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Amém? Aí agora volta aí no capítulo 8. Capítulo 8 de Deuteronômio. Versículo 4. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Né? O Senhor tinha uma promessa para esse povo. Ó, vou tirar vocês do Egito, da escravidão, e vou levar você para uma terra que emana leite e mel. Leite e mel, naquela época, era igual falar para nós, olha, vou tirar você desse lugar e vou te levar para um lugar que não vai te faltar nada. Ou que vai faltar, mas o principal você vai ter. E o Senhor teve essa promessa para esse povo. E segundo os estudiosos, era para ser uma caminhada de 3 meses. Mais ou menos 3 meses. Mas o povo não deu ouvido a tudo que o Senhor falou. A promessa da terra que manava leite e mel. E esse povo ficou 40 anos. Você já imaginou, irmão? Aquilo que é para você alcançar com 3 meses. Você, 40 anos. Veja bem, tinha pessoas de todas as idades lá. Devia ter mulher grávida. Tinha mulher com bebezinho. Tinha alguém com 20, 30, 40, 50, 60, 80 anos. Pensa bem. O povo não deu ouvido à palavra do Senhor. Murmurava. Chegou a sentir saudade lá do Egito. Lá a gente era escravo, mas pelo menos a gente comia. E o Senhor tinha algo melhor ainda para eles. E por conta da desobediência, não chegaram na terra prometida. Somente 2 chegaram à terra prometida. E aqueles que eram bem mais jovens, na faixa de 20 anos, para menos de idade. Aquele restante daquele povo todo não alcançaram a bênção. E o Senhor pergunta hoje para nós, como nós estamos com relação às promessas que o Senhor tem feito para nós? Promessa de salvação para nossas vidas. O Senhor tem bênçãos também de outras formas para a sua vida. Como que está a nossa vida? Às vezes,
Às vezes, em vez de nós orarmos, a gente murmura, fica reclamando. Você está com saúde, está até tomando seu remedinho aí que o médico preparou. Lembra do que eu falei do Lucas? O médico Lucas? Sim. Ele. Você está tomando seu medicamento aí, o Senhor está cuidando de você, está controlando a sua pressão, está cuidando, e muitas vezes a gente murmura, porque o mundo nos sufoca com ansiedades. A gente quer isso, quer aquilo. Fica esses desejos que tem dentro de nós, que o mundo muitas vezes impõe. Eu sempre faço um comparativo. Às vezes o seu marido, ele pode, por exemplo, te dar um sofá simples ou um armário simples que você está precisando, uma geladeira simples que você está precisando. E aí você sofre porque você quer muito além daquilo que as suas posses podem dar. E esse povo no caminho do deserto, o Senhor, é interessante. Eu fiz um estudo que fala das vestimentas da pessoa, que fala assim, que era criança, ia crescendo e a roupa acompanhava. Mas se você for estudar muito, melhor ainda, não é que a roupa crescia, não. Você for estudar melhor ainda, é que eles tinham gado, eles tinham animais, porque para eles saírem do Egito depois daquelas pragas, o próprio povo lá do Egito abençoou o povo de Deus. Então, tem uma linhagem que fala que conforme eles iam crescendo, não é que a roupa crescia também. Tem uma linhagem que fala isso, que eles tinham gado, tinham animais que conseguiam fazer as roupas. E as roupas não envelheciam porque eles saíram de lá, eles não saíram numa situação terrível. Aí tem a questão da sandália também. Então, tem essas duas linhagens, mas de qualquer forma, o Senhor não deixou faltar roupa. Imagina você, 40 anos, você era um bebezinho. Você vai crescendo, 12, 13, 20, 30, 40, 50, a sua vestimenta muda, né? Uns deviam ser mais gordinhos, o pé, que o número era aquele pezinho de bebezinho, algumas crianças que foram nascendo no caminho, às vezes o pé se tornou um número, vamos supor, uma sandália com o número 42, 43, né? Porque lá devia ter homens também nesse, né? E não faltava calçado, não faltava roupa, e o Senhor alimentava eles. Amém. Aleluia! O Senhor mandava alimentação para eles, e o Senhor ainda falava assim, se estivesse andando, tivesse energia em geladeira, colocava na geladeira, né? Ou salvar, mas o Senhor falava assim, eu estou mandando. Mas não é para guardar, é para se alimentar. Mas não é para guardar. E quem guardava ficava estragado. Então, mas o Senhor garantia para eles. O Senhor abria fontes onde não havia possibilidade de ter água. Porque hoje a gente às vezes não valoriza tanto a água que a gente tem, porque você só vai lá, liga a torneira. Ou às vezes tem uma ótima nascente aí no seu sítio, que você vai. Mas vai faltar água para poder se você não sente sede. E a necessidade que nós temos de tomar água. E o Senhor não deixou faltar nada para eles. Mas o povo murmurava. Um povo, a idolatria seguiu eles pelo caminho. Teve gente que saiu o corpo do Egito, mas a alma e o espírito ainda ficou com a mente lá no Egito. E Deus, é assim quando nós temos um encontro verdadeiro com Ele, que nós reconhecemos Jesus. A gente não pode voltar para trás. Nós temos que continuar. Né? Uma hora você é uma coisa, outra hora não vê a luta, não volto para trás. A maioria de nós que aceitamos Jesus, tirando às vezes aqueles que nasceram no berço evangélico, que não saíram, que nunca saíram da presença, mas a maioria de nós somos ex alguma coisa. Né? Às vezes eu posso ser um ex-idólatra, um ex-alcoólatra, um ex-viciado, um ex-mentiroso, uma ex-pessoa que estava no adultério, na fornicação. Então, a maioria de nós éramos ex alguma coisa. Agora, você conheceu a palavra, conheceu Jesus, está caminhando para Canaã celestial, a terra prometida, que Jesus falou. Você vai lá em João 14, Jesus diz que na minha casa há muitas moradas. Então, na casa do Pai há morada para todos. Não é 144 mil, não. Como algumas religiões, uma religião diz, não. É para todos aqueles que querem. Aleluia! Para todos aqueles que querem, na minha casa há muitas moradas. Nós estamos aqui, mas o nosso rumo é para Canaã celestial. Igual o povo do Egito, a terra prometida para eles, que mandava leite e mel. Mas se você pegar no sentido mais profundo ainda, Deus queria um povo obediente. Um povo que obedecesse a palavra. Porque dali também haveria um povo que, mesmo nesses 3 meses, se fosse os 3 meses, poderia acontecer de alguém não chegar à terra prometida. Mas o Senhor, para aquele povo, tinha uma terra melhor ainda do que aquela terra que mandava leite e mel a Canaã. Ele tinha a Canaã celestial, prometida desde ali, quando Deus fez a promessa para Adão e Eva, onde o Senhor falou, haveria um que pisaria a cabeça da serpente, o pecado. Glória a Deus, aleluia. Então, nós temos que estar firmes com o Senhor Jesus, crendo no sacrifício que Ele fez ali na cruz por nós. Não importa a luta que você passar, não que não seja enfermidade, que não seja perseguição,
Que não seja a vaidade do mundo. O Senhor tem uma promessa para cada um de nós. Amém. Aleluia. E na casa do meu Pai, Jesus disse, há muitas moradas. E lá não haverá morte. Lá não haverá mais pecado. Lá não haverá tristeza. Lá vai ser alegria. E vou falar, se você se firmar com Jesus, não vai ser a luta que vai te entristecer todos os dias da sua vida. Eu não estou falando que nós não vamos nos entristecer em alguma coisa, porque Jesus, quando ele chegou lá onde Lázaro estava, a Bíblia fala que Jesus chorou. Jesus, o Filho de Deus, chorou. Porque ali, naquele momento, eu creio, quando ele chorou, ali era um Jesus humano chorando. Mas nele também estava o Jesus de milagre. Aquele que dá vida, o Senhor quer dar vida para mim, para você, vida com abundância. Uma vida com alegria espiritual. Onde tem a luta, mas espiritualmente. A luta tem, mas espiritualmente você está bem. A dificuldade vem, mas espiritualmente você está bem. A enfermidade vem, mas espiritualmente você está bem. E o Senhor tem poder de dar a bênção que eu e você necessitamos. Amém. Aleluia. Aquilo que você clama ao Senhor, a palavra do Senhor, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Aleluia. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. O que é buscar o reino dos céus? Nós temos que refletir isso. Glória a Deus. O que é buscar o reino dos céus? E a sua justiça? Em primeiro lugar, nós temos que analisar a nossa vida. Como que está a minha vida perante Deus? É você refletir todo dia. Onde eu errei, Senhor? Onde eu errei? O que eu posso melhorar, Senhor? Como eu estou perante os teus olhos, Senhor? O mundo pode te rejeitar. O mundo pode nos rejeitar. Mas não queira ser rejeitado por Deus. Não queira partir para o outro lado. E como o Igor já fala sempre aqui, e o Senhor não fala, não vos conheço. O que me afasta de Deus? O que está me afastando de Deus? O que está acontecendo na minha vida que está dificultando minha busca a Deus? É o celular? É a vaidade? É a mentira? É a luta da vida? Jesus é o nosso melhor amigo. Foque em Jesus. Foque no Pai. Foque no Espírito Santo. Está triste? Está deprimido? Algo está acontecendo na sua vida? Clame ao Senhor. Clame ao Espírito Santo. Ele vai te alegrar. Clame a Jesus. Ele vai nos dar a paz. Clame a Deus. E você vai ter a presença dele na sua vida. Não deixe que as lutas da vida te afastem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Né? Então que eu vou repetir de novo, sempre falo do tempo. A metade do ano já foi, mas julho já vai terminar agora. Como que está a sua vida? Como está a nossa vida? Agora só faltam 5 meses. Se Deus quiser, nós vamos entrar na presença do Senhor, mergulhar. E às vezes nós deixamos, sabe o quê? Procuramos assim, eu só vou ser feliz se eu tiver isso. Não é assim. Em primeiro lugar, você tem que ser feliz porque você tem Jesus no seu coração. E as demais coisas, o Senhor vai te dar, Ele vai nos dar no tempo certo. Se Ele não nos der, é porque às vezes nós não somos merecedores. E às vezes o Senhor vai dando aos pouquinhos.